Bom dia, vamos lá? A gente vai falar de mais um assunto agora. Resolvi gravar de outra forma. Quem sabe assim, né? Há uma identificação mais próxima, já que a gente não pode se reunir todas as vezes lá dentro da plataforma para não ficar muito pesado, para não tomar muito tempo de vocês e para que isso seja bom para que outras pessoas possam acessar em outros momentos. Então a gente vai falar um pouquinho, a gente vai começar a falar agora dos tipos de poluição, né? Como é que ela, o que que elas são, como é que acontece, porque a partir de então a gente vai estudar alguns tipos de doença que estão relacionados à poluição, né? Então vamos lá. O que que é poluição, né? Poluição nada mais é do que a introdução de substâncias no meio ambiente, né? Algumas coisas vão ocorrer naturalmente, a gente vai ver quando eu tenho a erupção de um vulcão, por exemplo, eu tenho a colocação de gases no meio ambiente que são naturais. Outras são feitas pela ação do próprio homem, né? E que vão afetar a nossa vida, a vida de animais e de todos os seres vivos desse ecossistema que estão, né, estão em questão. Então vamos lá. Quais são os tipos de poluição? Eu elenquei aqui alguns, né, dos 10 principais, 9 principais, porém, a gente vai comentar cada um deles, e a gente vai ver que cada um vai ter um impacto quando a gente fala de alguns tipos de doença, né? Então, é importante que a gente faça essa reflexão em que eles vão impactar na nossa vida, na vida do ser humano e nas doenças que eles vão poder, de certa forma, deixá-las mais propensas a que aconteça ao ser humano. Então vamos falar algumas delas: poluição do ar, a poluição da água, a poluição do solo, a poluição radioativa, a térmica, a visual, a luminosa, a sonora e uma das mais recentes a serem estudadas, a poluição sonora do mar. Vamos falar cada uma delas agora, vamos especificar cada uma. Quando eu falo de poluição do ar, né, e o que a gente tem visto agora, uma diminuição por conta da menor circulação das pessoas, né, eu estou me referindo à contaminação dos gases, né, do gás que a gente respira. Vamos pensar que nesse gás que a gente respira, apenas 21% é oxigênio, o resto é a mistura de outros gases, e a gente sabe que em certas cidades a diminuição é ainda maior, né? Então, a presença de poluentes, sejam eles naturais, de erupções vulcânicas, ou seja, elas produzidas pela própria ação humana. A gente pode afirmar que grande, né, a poluição do ar causa mais doenças, mata mais do que o HIV e a malária dentro do nosso país. E isso é bastante preocupante, né? A gente sabe que por conta dessa diminuição da circulação das pessoas, a qualidade do ar melhorou e a gente teve até uma amplitude de visão, né? Como algumas pessoas em São Paulo podem ter referido, que agora conseguem ver as estrelas, conseguem ver por conta da diminuição da poluição desse ar, né? Então vamos lá. Poluição da água, né? A gente sabe que a contaminação da água, ela pode acontecer por agentes químicos, agentes físicos e que vão ser prejudiciais não só para a água em questão, mas por todo o seu entorno, né? Aqui a gente está vendo uma foto bastante expressiva dessa contaminação. Ela representa 70%, a gente não pode esquecer. Por que que a contaminação da água é tão importante? Porque ela representa nosso corpo é composto por 70% de água. A gente pode ficar até 5 dias sem comer, né? 50 dias sem comer ativamente, mas nós não podemos ficar mais que 4 dias sem beber água, né? Então, olha a importância disso, o impacto disso para a nossa saúde. Poluição do solo é aquela causada de forma direta ou indireta, né? Essas substâncias químicas vão poluir o solo, podem ser várias, desde o petróleo, metais pesados, mercúrios, pesticidas, né? A gente não pode esquecer que as monoculturas, ou seja, a exaustão do solo por produção de um só, né? Vamos dar um exemplo aí da soja. Ela pode levar à exaustão do solo e aquele solo pode ficar infértil para a produção de outras agriculturas, né? Então a gente sabe que a exaustão do solo por produção excessiva também é um tipo de contaminação, né? E aqui a gente está vendo uma foto da produção do lixo, né? Então assim, o quanto lixo
é contaminante para o solo, e não só para o solo, né? E quanto a gente deveria pensar nisso tudo. Vamos para outra questão, né, tão mais séria também, que é a poluição radioativa, né, ou poluição nuclear. Ela é considerada um tipo mais perigoso de poluição, né, porque ela é proveniente da radiação de efeito químico, pode ser da energia da luz do sol, de calor, né? A radiação existente no meio ambiente produzida pelo homem, ela vai ser liberada em excesso, vamos supor, de uma explosão nuclear ou de uma indústria nuclear para a produção de energia, né? Ela não pode ser limpada. A poluição radioativa ela não pode ser limpa, né? Não há descontaminante para esse tipo de poluição, né? E a gente sabe que alguns tipos de átomos radioativos, como por exemplo aqui que a gente fala do plutônio, a sua vida média é em torno de 24.300 anos. Então, para acontecer a despoluição, eu preciso de todo esse tempo. E a gente sabe do impacto desse para a nossa saúde, né? A gente sabe, tem casos, né, de locais onde existem as indústrias, né, com produção radioativa, e o impacto disso tem com o aumento de presença de câncer, de leucemias na vida do ser humano. Vamos para mais. A poluição térmica, né? Ela é pouco conhecida, na verdade, não pouco conhecida, mas pouco observável por conta do seu impacto, né? Ela ocorre quando há um aumento ou diminuição da temperatura, né? Causando impacto na população do ecossistema, né? A gente sabe que a liberação de vapor próximo à rede de água pode levar à morte de peixes, à morte de animais que vivem e que necessitam daquele entorno. O aquecimento do ar causado por algumas indústrias também pode levar à morte de animais, de pássaros, né, e de plantas daquele entorno também. A poluição visual, né? É quando eu tenho um excesso de elementos criados pelo próprio homem, né? Que estão espalhados, principalmente no visual, né? Anúncios, propagandas, fios elétricos, postes, e a gente sabe quanto excesso de informação pode atrapalhar na nossa concentração, na nossa vida, na nossa qualidade de sono, né? Então, tudo isso. A poluição luminosa, eu trouxe uma foto aqui tirada por um satélite para a gente ver o excesso de iluminação, né? E o quanto isso pode acarretar uma diminuição de saúde para as pessoas e para os animais. A gente sabe que o excesso de iluminação das grandes cidades leva ao aumento do estresse, diminuição do sono, né? Então, tudo isso. Bora lá. Poluição sonora, né? A gente sabe, vocês devem estar escutando alguns barulhos, né? O quanto é difícil a gente trabalhar num ambiente com um aumento de barulho, né? Então, é um dos maiores problemas ambientais dos grandes centros urbanos. Ocorre quando a gente tem um aumento, uma excessividade de estímulos sonoros. Isso pode acarretar, a gente sabe que isso vem acontecendo, né? Até com as crianças, o uso do fone de ouvido, com uma diminuição de audição e com isso uma diminuição de atenção, uma dificuldade de atenção, tá? E a mais recente que você tem falado, né, é a poluição dos oceanos por ondas sonoras. A gente sabe que hoje em dia, com o aumento da tecnologia, para se explorar o fundo do mar, se tem usado algum tipo de estimulação. E isso tem levado com que cardumes de peixe, como vocês têm visto aí na foto, as baleias, elas mudem suas rotas naturais, fazendo com que isso vá alterar todo o seu ao ecossistema do entorno, né? E o quanto isso tem um impacto na vida das pessoas. Então a gente fala um pouquinho das poluições, porque daqui para frente nós vamos falar um pouquinho desse tipo de poluição associado às doenças que o homem vem enfrentando hoje em dia, tá? A gente não pode deixar de correlacionar situações que a gente tem vivido hoje, né? De uma mudança de um estilo de vida por conta de um aspecto de saúde, tá? Eu espero ter sido clara, né? Que vocês tenham entendido e a gente vai estar à disposição para a gente conversar mais um pouquinho sobre isso lá na plataforma. Um beijo para todos vocês e até mais. Eu estou à disposição, tá?